Vamos continuar então a nossa aula. Nós estamos vendo as críticas feitas às tentativas de redefinir casamento e família. Tem um movimento pressionando para que casamento e família sejam redefinidos para englobar vários tipos de relacionamento. E você tem as críticas feitas a essas tentativas. E é isso que nós estamos vendo. Uma outra crítica é que essas tentativas de redefinir casamento tentam usar a felicidade individual como uma norma geral, ou seja, precisamos redefinir para poder atender ao anseio da felicidade, anseio de felicidade de certas pessoas. Mas isso é um risco, porque a felicidade individual não é uma base firme, segura, e nem mesmo lógica. Existem pessoas que ficam muito felizes fazendo mal a outras pessoas, dominando, subjugando, machucando. Então a felicidade do indivíduo não é um critério suficiente, absoluto, porque se a felicidade for o padrão, então todo tipo de organização familiar que promova abuso, violência ou práticas doentias, consentidas entre os membros, tudo isso deveria ser considerado legítimo. O problema é que esse conceito da felicidade como base para decisões e definições foi usado até num dos votos do STF em 2011. Todas as pessoas têm o direito de buscar a felicidade. Veja, isso não está em nenhuma parte da Constituição brasileira. O problema é que os indivíduos têm interesses pessoais diferentes. Nós temos desejos diferentes. Então, alguns desejos são mais convenientes e outros mais inconvenientes ao bem comum. A mera existência de um desejo não torna esse desejo legítimo no cenário público. Você pode desejar à vontade, o que você quiser, mas a sociedade ela não precisa se submeter ao seu desejo de uma maneira geral. O que o voto do STF em 2011 fez foi vincular a busca da felicidade individual com o conceito de dignidade. Ou seja, para que a dignidade humana seja preservada, nós precisamos garantir ao indivíduo a busca da felicidade. O problema é que uma coisa não está automaticamente ligada à outra. Existem desejos contrários ao conceito de dignidade humana. Pense, usando um exemplo drástico, o maníaco do parque. Ele buscava a satisfação dos seus desejos ao abusar das mulheres. Mas essa busca da satisfação dos desejos dele não preservava a dignidade humana. Então, muito cuidado com esse conceito popular de se a pessoa deseja, então está legitimado. Ou então, nada é errado se te faz feliz. Isso não passa nem perto de ser verdade. É uma frase boa para você colocar no Instagram, onde ninguém vai refletir. Mas nem de longe é aplicável à vida real. É antiético, é antibíblico, é anti-tudo. A educação e a ética pressupõem a subordinação dos desejos e das afetividades. Muitas vezes na vida nós temos que suprimir o que nós desejamos em nome de fazer o que é mais certo e o que é melhor para todo mundo. Esse é o conceito tradicional de virtude. Eu quero, eu desejo, mas eu escolho, decido não fazer. É o dilema do homem bíblico lá de Romanos 7. Ele quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra. Ele acaba fazendo o que ele não quer. Porque alinhar o que você quer com o que é certo fazer é um desafio, é o grande desafio moral da humanidade. Então, não atender o desejo de um indivíduo não é atentar contra a dignidade humana. Por outro lado, existem casos onde o desejo do indivíduo é tirar a vida de outro ser humano, por exemplo. E isso é descrito como garantia da dignidade humana. Deixa ele tirar a vida, porque não, misturar esses dois conceitos foi um erro. A dignidade humana, ela não existe por causa dos desejos humanos. Ela existe por causa da condição humana. É um conceito que existe fora do indivíduo. Até na Bíblia é assim, teologicamente. A dignidade humana existe por causa da criação, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eu nem existia ainda, meus afetos e desejos não existiam ainda, mas o conceito de dignidade humana já existia, desde o começo, desde o Éden. Essa concepção da felicidade como bem-estar, como se sentir bem, felicidade como satisfação dos desejos, é uma concepção de felicidade particular, recente. Não é universal, não é aceita, ou pelo menos tão amplamente aceita como o conceito clássico da felicidade como virtude. O problema é que esse conceito de felicidade está sendo imposto também. Então veja o fenômeno. Para redefinir família e casamento, você utiliza o argumento da felicidade. Mas para isso, o conceito de felicidade também precisa ser alterado, redefinido. É uma redefinição de vários conceitos em cadeia. A pergunta é, quem decide, quem pode definir?
Quem é que manda nisso? Isso lembra muito a história da Alice e do Humpty Dumpty, lembra? O livro Alice através do espelho descreve uma conversa entre Alice e Humpty Dumpty, um personagem em forma de ovo que inventa palavras e dá a elas o significado que ele quer. Humpty Dumpty diz o seguinte para ela: quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu quero que ela signifique, nem mais nem menos. Alice questiona: mas a questão é, se pode fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes? Ele responde: a questão é saber quem vai mandar, só isso. Porque quem manda define o significado das palavras. A sociedade não é obrigada a aceitar essas definições arbitrárias de uma elite cultural hedonista, né? O Anthony Giddens, ele descreve o fenômeno num dos seus livros e ele usa a expressão relação pura para dizer que as pessoas entram em relações hoje apenas pela própria relação, ou seja, enquanto está tudo bem, está agradável, traz bem-estar, aí eu continuo. Quando começa a trazer preocupação, desconforto, eu pulo fora. Eu descarto a relação. É a vitória da paixão sobre o amor. Sociedade cada vez mais apaixonada, que idolatra a paixão acima do amor. E pior, chama a paixão de amor, o que é mais uma redefinição. Então o problema, essas doutrinas de paixão e felicidade como base para redefinição e até decisões jurídicas, o problema é que elas não são doutrinas universais, consensos, ideias aceitas historicamente na cultura ocidental, e muito menos no que a gente chama de cultura judaico-cristã. Nem mesmo para quem não é religioso, tem gente que segue a moral de Kant, por exemplo, segue a moral de Aristóteles. E esse novo conceito é um conceito arbitrário, recente, minoritário, mas que está adquirindo um status de verdade universal. E a pergunta novamente é, quem disse que tem que ser assim? Quem decidiu que essas novas concepções devem se tornar o padrão pelo qual as relações todas devem ser julgadas? Maria Berenice Dias é uma defensora desses novos conceitos de casamento e família, e ela fala da felicidade e fala que a sociedade não tolera a diferença nesse texto, quando é exatamente o contrário. A gente já viu a questão da diferença. Essas mudanças conceituais, elas têm um longo alcance, não só no casamento, viu? Isso vai provocar um reordenamento da sociedade. Com o tempo, isso vai se tornar um padrão moral. Casamento não é fundamentalmente uma relação afetiva, governada pelo desejo. É uma relação fundamentalmente moral. E para você que é cristão, biblicamente, a felicidade está relacionada com o bem, com o amor, com a justiça, com o autossacrifício, especialmente no casamento. A própria definição de amor na Bíblia é bem diferente do conceito de amor da cultura dominante. Então, sendo bem claro para você, existe uma elite cultural, um grupo pequeno de intelectuais, pensadores, influenciadores, que tem conceitos particulares de felicidade, casamento, família, e eles querem oficializar esse conceito como a moral de todos nós, a moral oficial. Mas eu não dei procuração a ninguém para definir moral por mim. Você deu? Tudo isso está exposto na obra de um escritor, de um pesquisador chamado Ricardo Calderon. Ele defende a questão da afetividade como base para casamento e família. A satisfação é o que justifica a permanência na relação para ele. Ainda que por um curto período, ele fala. Ou seja, casamento e família não existem se a afetividade não for o principal. Novamente, quem disse que o Calderon está certo? Essa definição dele está equivocada, está incompleta pelo menos. Família não é só um lugar onde eu me realizo, onde eu satisfaço os meus desejos. E quando isso não acontece, eu caio fora. Não. Pode ser para ele, para mim não, e para muita gente. Veja, em alguns momentos eu tenho muita raiva da minha esposa. Por vezes isso dura mais do que alguns momentos. Outras vezes a irritação é com a minha filha, pequena. Por vezes eu sou o alvo da raiva e irritação delas e da indiferença. Como é que eu vou construir o meu casamento e a minha família em cima disso? E se você adentrar no terreno dos desejos, aí a coisa piora. Por isso é que a moral é o fundamento. Eu estou com raiva, irritado, mas eu vou cuidar dela. É por isso que no casamento, na cerimônia religiosa, é perguntado se você vai cuidar dele ou dela, né? Na pobreza, na doença, se você vai ser fiel, ficar com ela até que a morte o separe. Se liga. Nada disso depende de desejo. O desejo muitas vezes aponta em outra direção. Para não cuidar, para infidelidade, para deixa essa mulher para lá,
coisa irritante. Se o desejo e a afetividade for a coluna, já era, não vai ficar nada em pé. Então é isso que justifica alguém simplesmente acabar com uma estrutura familiar, com a saúde emocional dos filhos, com o equilíbrio financeiro da família. Para quê? Para arriscar um caso, né? Satisfazer os seus desejos com uma novinha ou um novinho, né? O cara tem 35 anos de casado e arrisca. E isso é visto como algo bonito, louvável, né? É justo até nesse meio cultural. Entenda, o argumento aqui dos críticos não é que o afeto não é importante, eu repeti, é que o afeto é insuficiente. Tem um escritor chamado Philip Rieff, ele ajuda a gente a entender esse fenômeno, né? Tudo gira em torno das emoções hoje, do sentimento. Ele fala que ao longo da história a gente teve vários paradigmas, o homem heróico, o homem racional, o homem da fé, o homem econômico, e do século XIX para cá surgiu o homem psicológico. Freud pegou o conceito do emotivismo moral de alguns escritores antes dele, e o Freud continuou com isso, ou seja, é maximizar o prazer, minimizar a dor, e aí a gente busca a felicidade, né? Sem padrões absolutos de moral. Então o emotivismo moral se tornou um padrão que é popularizado até hoje. E o que o Rieff chama de homem psicológico é esse sujeito que existe hoje para quê? Para ser agradado. O homem psicológico é o sujeito que se recusa a se submeter a normas, estruturas sociais que não servem para ele individualmente. Ele faz até uma comparação interessante para você que estuda psicologia. Ele compara a sociedade terapêutica com uma religião, uma nova religião. Nessa religião, o crente é o homem psicológico, esse novo homem, que existe para ser agradado. O sacerdote é o terapeuta. Então você tem várias demonstrações aí na história, né, do homem psicológico se revoltando, né? Não por avanços sociais, por bem comum, não. Ele está se revoltando contra o é proibido proibir. Então o terapeuta é quem guia esse homem psicológico na busca da felicidade. Veja, essa é a opinião do Rieff. Na verdade, toda essa aula que eu estou dando é a opinião de alguém. Se você discorda, escreva um artigo, né, um livro, e refute esses autores, não fique com raiva de mim. Então sabe aquela ideia de economia libidinal? A ideia de que você precisa calcular até que ponto você pode dar vazão às suas pulsões? E até que ponto você precisa suprimir isso para buscar o máximo de prazer dentro dos limites? Então, os pós-freudianos romperam com isso. Não é suficiente buscar o máximo de felicidade dentro de limites. Esses limites simplesmente não devem mais existir. E toda a energia libidinal deve ser liberada. Quem não é de psicologia deve ter boiado agora, mas tudo bem, dá para entender. Hoje o pensamento não é buscar o máximo de felicidade dentro de limites. O pensamento é: não existem limites. Eu posso buscar a felicidade plena. E é a sociedade que se ajuste a mim. Aí vem um sujeito chamado Herbert Marcuse e escreve Eros e Civilização. Ele fala que para a gente transformar a sociedade, a gente precisa liberar a liberação sexual, né? E a busca da felicidade sem limite. Isso vai causar a transformação. Aí você vê na história o movimento de liberação sexual do século XX, do século XIX, do século XX, segunda onda do movimento feminista, e as profundas transformações que vieram daí, inclusive no conceito de casamento e família, como você viu no primeiro texto que eu passei para você ler. Antes, a religião e as terapêuticas, antes de tudo isso, ajudavam o indivíduo a se adequar, né, adequar seus desejos à exigência da sociedade. Hoje não. O indivíduo é ajudado a dar vazão aos seus desejos de uma maneira segura e é incentivado a pressionar a sociedade a se adequar a ele. O problema é o seguinte: se cada indivíduo der vazão aos seus desejos, os desejos nossos são contraditórios. Como você vai construir uma sociedade que conviva bem, integrada desse jeito? É impossível. Você vai criar uma sociedade cada vez mais fragmentada, com grupos contra grupos. A antiga luta de classes do marxismo se torna agora a luta entre grupos étnicos, identitários, de gênero, de identidade sexual, etc. Então, palavras como desconstrução, questionar, liberdade são cada vez mais presentes, certo? Tudo vira alvo. A ordem moral, religiosa, legal, tudo é questionado. Até a biologia. Tudo é inimigo da minha felicidade. Porque impede eu me expressar como eu quero, sem limites. O Philip Rieff mostra como isso é falso. Porque a terapêutica contemporânea cria nas pessoas uma expectativa irreal de felicidade. Irrealizável. A realidade não combina com essa expectativa de felicidade. E no final dessa busca,
você tem pessoas profundamente insatisfeitas e infelizes. Aí constata-se que as pessoas estão infelizes, e qual é o diagnóstico que vão fazer? Sociedade é culpada. Vamos desconstruir mais, questionar mais, dar mais vazão às pulsões sem limites, ou seja, é um ciclo irracional. É como aquela algema que quanto mais você se mexe tentando retirá-la, mais ela aperta. Charles Taylor descreve no livro As Fontes do Self, ele descreve a busca do bem-estar, desse bem-estar emocional como hiperbem, um bem absoluto, um bem máximo, né? Aí você junta isso aos relacionamentos líquidos do Bauman, encontros emocionais rápidos que duram quase nada, junta tudo isso com a defesa jurídica e filosófica de relacionamentos sem compromisso, sem deveres, pronto. Essa é a receita para a felicidade no século XXI. Você não precisa ser nenhum gênio para perceber que isso tem uma grande chance de dar muito errado. Gente, esses conceitos estão nos votos do STF de 2011. Sendo bem claro, eu não quero dizer que essas relações não devam receber reconhecimento, respeito, proteção legal. Não é isso. É que querer igualar essas relações a casamento é dar o mesmo nome a coisas muito diferentes. A Maria Berenice Dias fala que no casamento não há fidelidade, nem obediência, nem assistência obrigatória. Tudo isso, dado por amor, de acordo com ela, não deve durar senão enquanto puder durar o amor. Os amantes nenhum compromisso assumem para o futuro. Olha a ideia. A independência dos amantes é sagrada. Nas páginas da vida, nada se escreve com tinta indelével. Agora eu vou te dar a minha opinião. É muita poesia, né? Muito bonito. Tenta fazer isso aí. Boa sorte. É o Que Seja Infinito Enquanto Dure, do Vinícius de Moraes, né? Um grande poeta, mas eu não me casaria com ele não. Pelo amor de Deus. Que seja infinito enquanto dure. Isso é desculpa poética para... Ele está dizendo que não há fidelidade obrigatória, ele e ela, né? Nem assistência obrigatória. Que não existe compromisso para o futuro. E você quer chamar isso de casamento? Esse tipo de relação sem nenhum compromisso, sem nenhum dever moral, já existe. Se chama pegação, ficar, fornicar, adulterar, concubinato, qualquer coisa. Já tem nome para isso. Então, para que chamar isso de casamento? Nem namoro é classificado desse jeito, mas querem transformar um conceito milenar de casamento nisso. Então, sabe qual é o nosso problema? É que a gente é muito emocionado, sabe? Um pensador lá, não sei de onde, fala uma frase absurda, muito bonita, bem escrita, e a gente todo emocionado lê e fala, gente, é verdade isso aí. E até posta lá no Facebook aquele absurdo, ou transforma aquilo no lema da nossa vida. Aí você vai ver o resultado prático daquela ideia, é só bagunça moral, né, e emocional, um rastro de infidelidade, pessoas desajustadas, machucadas. Aí você pode retrucar, pastor, mas casamento e família no modelo bíblico também tem infelicidade, também dá errado, sim. Mas é como eu disse para você na primeira aula, estatística e historicamente falando, ainda não inventaram nada que funcione melhor. Mas você pode pagar para ver. Apostar nas novidades, nas utopias do bem-estar social, do bem-estar emocional. O problema é que muitas vezes essa aposta é a única que você vai poder fazer na vida. E você, acredita no casamento ou prefere as paráfrases de casamento? Se liga, hein? Você não é mais esponja, você é um filtro. Não seja uma pessoa tão emocionada e comece a pensar sério sobre tudo isso. Ficamos por aqui, faça a atividade e até a próxima.